peoples, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Quero agradecer a todos pelos feedbacks, as mensagens enviadas a respeito do último vídeo de feminilidade. Tive muito feedback positivo, gostei muito de poder ter ajudado. Quero agradecer também pela paciência, pela espera do próximo vídeo. O pessoal já perguntando, Fabi, não vai postar essa semana? Gente, a Fabi essa semana teve alguns probleminhas técnicos com o celular que nunca deu problema, ficou dodói, ainda tá se recuperando, tô num lugar mais frio do que o habitual. Mas enfim, bora lá, né, para o tema de hoje, que é a respeito de submissão. Fabi, submissão, você é doida falar de submissão em pleno século XXI, nos dias de hoje, com todo esse feminismo? Sim, eu sou doida, gente. A submissão, ela nada mais é do que ser obediente a Deus, né? Deus pede para que nós mulheres sejamos submissas aos nossos maridos. No caso de submissão, eu acredito que ela já começa desde quando somos muito pequenas, né? Dentro do lar, respeitando pai e mãe, né? Respeitando o próximo, que seria para quem tem irmãos, os irmãos, né? Eu tenho 2 irmãs. E assim, a gente vai crescendo, vai aprendendo a respeitar quem tem autoridade, vamos crescendo e de certa forma a vida vai encaminhando a gente para ser submissa em alguns momentos, ter autoridade em outros. E eu acredito que já é uma forma de preparar para no momento de um casamento, para quem é cristão, que de uma forma decisiva aceita a respeitar a vontade de Deus e ser submisso. Porém, eu gostaria de fazer um adendo, né? Submissão precisa vir com limites. E para se conseguir colocar limites, você também precisa ter autoconhecimento. Não é apenas, Fabi, você falou no vídeo passado sobre feminilidade, você já deu alguns repasses, já deu alguns retoques aí a respeito de sabedoria, que a mulher precisa ser sábia. Porém, como é que a gente alcança a sabedoria? Né? É muito fácil falar, porque a sabedoria, gente, ela vem com autoconhecimento. É necessário a gente se conhecer. Fabi, mas como que eu vou me conhecer? Né? Me lembro que na minha segunda sessão de terapia, a minha psicóloga ela fez uma pergunta, né? Fabi, você se conhece? E eu automaticamente respondi, claro que eu me conheço. Parece boba a pergunta, né? E mal sabia eu que sim, eu me conhecia dentro do que estava no meu consciente, mas é quando vamos cavucando, né, ali com a terapia, todas as sessões e tudo mais, que a gente vai percebendo que tem muita coisa no inconsciente que acaba regendo a nossa vida e a gente acaba nem que percebendo. E aí, neste caso, eu tava falando que quando você se conhece, você não se ofende pelo que os outros falam de você, mas também quando você conhece, você sabe impor limites. E isso acontece muito dentro da relação conjugal, né, entre homem e mulher. Então, quando a gente para pegar a respeito da submissão, foi colocado muito assim, o homem manda, a mulher obedece, mas não foi isso que Deus deixou, né? Quando eu paro para pensar em Deus, eu amo esse Deus que eu sirvo, o meu pai que eu escolhi para servir, ele é o Deus da guerra. Deus ele é conhecido como o Senhor dos Exércitos. E lá no exército, e aí nós estamos falando de um exército que efetivamente foi para a guerra, principalmente no passado, onde existiam muitas guerras e tudo mais, o que acontecia? Existia o general de guerra. Galera, se tiver alguém aqui que é do exército, alguma coisa, coloca aqui nos comentários, inclusive curte, comenta, compartilha e se inscreva aqui no canal para ajudar o canal, viu, gente? E o general, que ele é? Ele é um estrategista. É ele que vai lá, vai estudar os inimigos, sabe quais são os pontos fortes, os pontos fracos. Esse general, ele monta qual o melhor lugar para os soldados ficarem na linha de frente, para tentar já enfraquecer os primeiros soldados do inimigo que está vindo contra nós. E esse soldado, esse general estrategista, muito maravilhoso, olhando assim, falando, ele é nós, a mulher submissa e a mulher sábia.
Você sabia? Você já parou para pensar nisso? Porque o homem, ele é o cabeça, a mulher, ela é o pescoço. Eu só viro minha cabeça se o meu pescoço permitir. Se você for sábia, souber colocar limites, se você se autoconhecer, você vai ser aquela pessoa que o teu marido, em alguns momentos, ele vai tentar se exceder, não sei no que pode ser, cada um tem um marido. O meu esposo, eu posso dizer que é um homem muito gentil. Não posso falar que o Luiz é um homem grosseiro, nem conseguiria conviver com uma pessoa grosseira. Mas, às vezes, no momento de estresse, alguma situação que está acontecendo, pode ser que ele ultrapasse aí. Tem pessoas que têm um marido um pouco mais grosseiro, tem pessoas que têm um marido que em um ponto ele não é grosseiro, mas em outro ele é. Enfim, cada mulher sabe o marido que tem. Então, quando você se conhece, você vai saber a hora de falar, o tom de voz que você vai usar e o momento, às vezes, até de calar. Porque às vezes é uma situação onde naquele momento, se você falar, não vai adiantar, porque a pessoa tá de cabeça quente, você vai ficar quieta, você vai esperar o momento baixar ou dar um toque. Falar, ó, eu entendo que você tá passando por essa situação, mas o limite é aqui. Deu? Depois a gente conversa. Se couber, se não couber, você vai ficar quieta. Na hora em que, né, os ânimos acalmarem, você vai chamar, vai conversar, olha, tal situação, você reparou que você falou assim, assim, assado, eu não gostei. Você me machucou, a forma como você falou, as palavras que você usou, ou a atitude que você tomou. Então, nós aqui, que a maioria aqui do meu canal somos mulheres, vocês sabem do que eu estou falando. Então, é ter sabedoria para falar, mas ter autoconhecimento suficiente para saber qual é o teu limite. E aí é o que eu sempre falo. O que foi acordado não sai caro. Se você já chegou ao seu esposo e falou, é até aqui, aqui eu não gosto, daqui eu não passo, e isso é para tudo, gente. Isso é para comportamento, isso é para questão de respeito, isso é para a questão do que você aceita ou que você não aceita, vamos supor, naquele momento mais íntimo. Para tantas coisas na vida, né, que a sabedoria e o autoconhecimento ele vai te ajudar, que se você parar para pensar em muitos momentos, o que se percebe? Nós mulheres temos eu falo que é um defeito muito grande, que é o de amar uma pessoa que não existe. Às vezes parece que a gente pega um homem, faz dele um personagem, né, a pessoa ali, e a gente ama o que gostaria que ele fosse, e a gente fecha os olhos para o que realmente ele é. Né? Então você não está amando a pessoa de verdade, você está amando a sua ilusão. Então, com isso, você acaba fechando os olhos para os defeitos dessa pessoa. E isso também é um problema que traz a respeito da submissão. Porque você acaba tendo uma obediência cega, você ama tanto aquele príncipe encantado, que, gente, príncipe encantado não existe, sabe? Assim, os homens, assim como nós, eles também têm falhas, têm defeitos. E se você não souber, não se autoconhecer para dar limites, o negócio vai sair dos trilhos, né? A coisa vai ficar feia, né? E aí depois não adianta dizer, ah, mas ele bateu em mim. Gente, agressão física, psicológica já é um pouco inaceitável, só que muita agressão psicológica, às vezes a pessoa nem percebe que ela passa justamente por não se conhecer, né? A agressão física é algo que tá colocando tua vida em risco, você não tem que aceitar. Sabe, assim? Então são tantas coisas que a falta de conhecimento acaba trazendo um peso nessa palavra de submissão, que é por isso que existe muita aversão por aí, né? O feminismo ele não tá errado quando ele fala, ah, porque eu não vou me submeter a macho. Realmente, submeter a macho, né? O macho, ele é aquele cara tipo da época dos Flintstones lá, que pegava a mulher pelo cabelo, né? Batia na mulher. Não dá, né? Agora, se você
soube conhecer bem o seu parceiro quando você namorava, identificou lá no namoro, porque desde o namoro, né? O namoro dá sinais, se a coisa vai funcionar ou não. Se você soube escolher bem, quando você se autoconhece, você sabe que tipo de homem que você vai querer para sua vida. Então, você vai procurar ver no namoro se ele cumpre com a palavra que ele fala, se ele é grosseiro, como que ele age no momento de raiva, sabe? Ele fica agressivo, ele não fica agressivo, ele sabe se controlar, né? Você vai perceber todas essas coisas. E Fabi, onde é que tá essa questão da sabedoria e do autoconhecimento na Bíblia? Você vai encontrar isso lá em Provérbios, no capítulo 14, no verso 29. Na minha Bíblia está escrito da seguinte forma: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Fabi, o que é ser longânimo? Longânimo é aquela pessoa que ela tem resiliência, por isso que ele é visto como uma pessoa paciente, calma, compreensiva. E aqui eu não diria nem tanto paciente, porque a paciência ela vem a partir do momento que você tem autoconhecimento. Você olha para o outro e você identifica que muita coisa pertence a ele e não a você. Então na Bíblia já fala de autoconhecimento. Então o que eu posso dizer, pessoas? Procurem se conhecer, façam terapia, sabe? Tira essa coisa que é muito dita no nosso meio de que eu conheço a Deus e eu não preciso de terapia. Gente, o meu encontro com Deus, ele me trouxe muita maturidade espiritual. Mas foi em terapia que eu mais ouvi Deus falando comigo. Quantas coisas na terapia iam acontecendo que eu ia lembrando de pregações que foram feitas, às vezes algumas coisas estavam acontecendo que o Espírito Santo falava comigo e eu não conseguia entender porque ele estava falando comigo, porque a inconsciência ela faz isso com a gente, né? O que é consciente a gente consegue perceber, mas o que é inconsciente a gente não consegue. Então às vezes o outro, até uma outra pessoa normal, tá falando com você e você não consegue entender porque ela tá falando aquilo com você. E no meu caso, quantas vezes Deus, o próprio Espírito Santo estava falando comigo e eu não conseguia entender porque ele estava falando, e em terapia eu consegui perceber isso. E tudo, gente, claro, dentro daquilo que está escrito na Bíblia. Tudo que eu vejo, vamos supor, de um pouco diferente aqui ou um pouco diferente dali, eu paro, eu penso, vou buscar na Bíblia e vejo se isso é bíblico. Em terapia, muitas das vezes eu não precisei buscar na Bíblia porque era o confronto de pregações, de Deus falando comigo, de muita coisa que eu já tinha visto na Bíblia. Então é isso, se autoconheçam para que vocês possam ser submissa com sabedoria. A submissão com sabedoria, ela vem acompanhada de limites. E se ela tem limites, você não vai entrar numa obediência cega, você não vai se anular dentro da relação, você não vai aguentar coisas que não é para você aguentar, porque não foi isso que Deus quis quando ele pediu para que a mulher fosse submissa ao marido. Deus ele percebeu, inclusive, que nós mulheres nós temos mais, como que eu posso dizer? A gente consegue influenciar os homens, né? Por isso que está escrito na Bíblia que a mulher sábia, ela edifica a casa. Se a gente consegue influenciar o homem para uma coisa boa, então Deus deixou isso justamente para que a gente possa trabalhar, né? Como nós somos seres mais emocionais, a gente precisa trabalhar isso dentro da gente.